noite, amigas, boa noite, meus queridos camaradas, meus queridos companheiros. Olha, gente, eu acho que é muito bom a gente estar aqui, né, Chico, nessa reunião, reenergizando, reforçando as nossas energias para a batalha, para a luta. Eu queria saudar cada um e cada uma dos presentes aqui na nossa plenária municipal. Queria saudar de maneira muito especial o companheiro que eu tenho muito orgulho de ter sido meu vice-prefeito, de ter sido meu candidato, nosso candidato, de ter vencido extraordinariamente a eleição, de estar fazendo desse primeiro ano de governo um grande governo na Prefeitura de Niterói, nosso querido companheiro Axel Grael, nosso prefeito, meu amigo, meu irmão. E a gente vê em tanto lugar, aqui próximo, em outros lugares, tanta confusão e falta de diálogo, de entendimento. E eu me lembro, Chico, que primeiro os nossos adversários diziam no início do ano passado, quando o Axel iniciou a campanha com 3, 4, 5% das pesquisas, que o Axel não ia emplacar. E esses adversários, ao final do ano, ficaram chupando o dedo. Ficaram tristes pela vitória acachapante por 62% a 9% no primeiro turno, também com uma grande eleição para a Câmara de Vereadores. E depois eu me lembro que começaram a falar que o Axel não iria conseguir conduzir o governo. Pior, e que o Axel e o Rodrigo não iriam manter a relação que nós mantivemos ao longo de 8 anos de profunda amizade, de profunda lealdade, de profundo companheirismo e irmandade, que é o que move, orienta e motiva, de fato, a relação que eu e o Axel temos. E mais uma vez, Verônica, esses mesmos que vaticinavam que o Axel não iria conduzir o governo, eu desde janeiro estou lá em Coimbra fazendo um programa de pesquisa do doutorado, e eu olho de lá com orgulho a forma como que o Axel, com tranquilidade, com serenidade, com firmeza quando tem que ter firmeza, tem conduzido toda a sua equipe, todo o governo da cidade. Então eu queria aqui fazer minha homenagem. Vocês não fazem ideia, porque o maior desafio de se fazer depois de um grande governo como nós fizemos é escolher a sucessão. E eu tenho certeza, com todo o respeito a todo o nosso grupo político, que eu escolhi, que nós escolhemos o melhor companheiro para ser o nosso prefeito, para o nosso companheiro Axel. Axel, que é um presente para a cidade ter você como prefeito. Quero agradecer a cada uma das lideranças que estão aqui presentes, dos nossos partidos aliados, do PSB, do PT, do PCdoB, do Cidadania, do Solidariedade, do PSDB, estou vendo aqui o Casota, dos nossos companheiros do PV, do Partido Verde. Quero agradecer essa grande figura que tem me ajudado muito, meus amigos, nessa minha caminhada dura, difícil, porque evidentemente em Niterói nós temos a força, Chico, de 30 anos, Verônica, de uma trajetória vitoriosa em Niterói, e a gente tem que ter a humildade de compreender que, a despeito de nossas vitórias consagradoras em Niterói e da grande transformação urbana e social que nós fizemos, que nós temos um desafio gigantesco de construir esse projeto com o Estado, que exige disciplina, resiliência, perseverança, Vitor Júnior. E nós temos contado ao nosso lado, Axel, com um companheiro absolutamente leal, como o Axel, um companheiro absolutamente extraordinário, um amigo que Deus e a política, graças a Deus, me deu, que é o nosso querido Paulo Bagueira, nosso vice-prefeito. Bagueira, quero agradecer muito a sua dedicação nesses meses,
porque desde que o PDT fez a convocação para que eu me colocasse à disposição como pré-candidato para construir esse projeto, para governarmos e reconstruirmos o Rio de Janeiro, no início de julho, eu tenho tido no Bagueira um conselheiro, um companheiro, dentro do carro, comendo sanduíche, no caminho, bebendo água quente, mas eu tenho certeza, Bagueira, como você sabe, todo esse esforço vale a pena, porque a nossa alma não é pequena e nós temos um profundo amor ao Rio, um profundo amor ao nosso povo. Quero dizer, meus amigos e amigas, que até dezembro, como vocês sabem, eu estou atuando como pesquisador convidado na Universidade de Coimbra, e até dezembro eu realmente tenho que fazer a organização da minha agenda nessas idas e vindas. Estive aqui em julho e fizemos uma agenda intensa, de doido, gente. Em 20 dias eu visitei 15 cidades. Em 20 dias. Todas as maiores cidades do interior do estado, Axel, contaram com a nossa visita, o nosso diálogo, e foi absolutamente extraordinário, Bira, que a gente teve em cidades que têm singularidades, simbiose, história com a história de Niterói, que até hoje é um pouco essa referência afetiva do povo do antigo estado do Rio de Janeiro, do antigo interior do estado do Rio de Janeiro. E foi extraordinário. Foi tão extraordinário, Cal, meu presidente, que os nossos adversários, que estão exercendo o poder, que estão na mídia o tempo todo, nossos adversários que estão aí há um ano desfilando no Rio de Janeiro, eles começaram a correr atrás do prejuízo. Porque depois da minha agenda, da nossa agenda no interior, eu vi os nossos dois principais adversários dessa pré-candidatura fazendo mais ou menos o mesmo roteiro que a gente fez no interior do estado. Isso é muito interessante, meus amigos, porque isso demonstra o acerto das nossas decisões e como que, de alguma forma, com todas as nossas dificuldades, a gente está pautando e definitivamente entramos no jogo do debate político do estado do Rio de Janeiro. Isso vai ser uma causa, vai ser uma prioridade, Bagueira. Eu não vou descansar, e vocês me conhecem que eu sou determinado, disciplinado. Rafael, não vou descansar durante os próximos anos, depois da nossa vitória, enquanto a gente não colocar em cada favela, em cada comunidade, em cada bairro desse estado, uma escola de tempo integral para a gente reconstruir a esperança da nossa juventude. Não tem outro caminho, meu amigo. Não há outro caminho para a gente recuperar a esperança, a perspectiva, a possibilidade das famílias mais pobres voltarem a sonhar nesse estado que não seja com investimento pesado na educação em tempo integral. Nós vamos fazer uma revolução nesse estado, porque, como eu tenho dito, se não tivessem fechado os CIEPs, a gente não estaria perdendo tantos jovens para a criminalidade no Rio de Janeiro. Então, meus amigos e amigas, eu queria dizer a vocês que a responsabilidade de cada um e cada uma que está aqui nessa sala é muito importante. Niterói tem que ser uma fortaleza inexpugnável. Niterói tem que ser uma fortaleza com a nossa unidade, de todos os partidos, de todas as lideranças, porque eles vão buscar nos atacar, eles vão criar flancos, Verônica, Cal, eles vão tentar abrir flancos e tentar nos atacar, porque eles sabem que a gente tem aquilo que ninguém hoje no estado do Rio de Janeiro tem. Nós temos a melhor experiência de administração pública da história do Rio de Janeiro aqui em Niterói.
A força do exemplo é uma força incrível dele. Vocês já imaginaram eu chegando na Baixada Fluminense, eu chegando em São Gonçalo, na zona oeste do Rio, dizendo que na minha cidade eu levei escola, creche, médico de família, hospital infantil, renda básica para todos aqueles que mais precisam? Isso tem uma força absolutamente incrível, porque a gente tem um governador improvável, de um governador que saiu ainda mais improvável. Outro dia eu encontrei o Leonardo Jordano, que é um dos companheiros nossos que é candidato a deputado, e eu falei: Leonardo, meu governador. Aí o Leonardo falou: ah, você está doido, Rodrigo? Eu falei: olha, quando o Witzel tinha 1%, chamava esse atual governador para ser vice, ele virou governador. Você podia ter sido governador, porque você foi vice da Márcia Tiburi. E ele caiu na gargalhada, e a verdade é essa. Não tinha quem escolher, aí pegaram um cara lá, assessor do pastor Everaldo, botaram como vice do Witzel, e tragicamente, sem se preparar, sem ter trajetória, sem ter a menor clareza do que é ser governador do Rio de Janeiro, esse indivíduo chegou ao governo do Estado. E como não tem liderança, é frouxo, loteou os órgãos do Estado, e meus amigos e amigas, o menor risco de continuidade desse cidadão no governo do Estado é cavar o fundo do poço e aprofundar ainda mais a crise do Rio de Janeiro. Temos uma crise enorme nos transportes. Aqui em Niterói, um ano, aliás, exatamente o mesmo período onde o senhor Cláudio Castro é governador do Estado, há um ano o catamarã de Charita está fechado. E olha que ele já está desde agosto de 2020 como governador. O povo de São Gonçalo não tem barca confortável, com horário reduzido, para chegar no centro do Rio. Os trens da Supervia não funcionam, porque todo dia tem problema de roubo de cabo na Supervia. É uma tragédia a mobilidade do sistema de transporte do Rio. E aí se tira um gestor, um técnico da Secretaria de Transporte, se coloca um sujeito, com todo respeito, a única coisa que ele entende de transporte é que o sobrenome dele é Juninho do Pneu. Olha que loucura, meus amigos. Olha, ninguém conhece os secretários do Estado. Os secretários de Educação tiraram o nosso amigo Conte, pessoa preparada, qualificada, que estava fazendo um belo de um trabalho, botaram um sujeito que não entende nada de educação, lotearam a Secretaria de Educação entre partidos, sem nenhum critério de responsabilidade com os serviços e com a gestão. Vejam, na área da assistência social, meus amigos, o Rio de Janeiro hoje tem mais de 1.500.000 pessoas passando fome. Vocês sabiam disso? A pobreza e a desigualdade aumentou no Rio 2 vezes mais do que no Brasil. Pois bem, aqui em Niterói, o Axel coordenou a meu pedido a entrega de 50.000 cartões do Renda Básica, com aviso no telefone, sem fila. Vocês se lembram disso? Com dignidade. Aliás, aqui, Axel, meu agradecimento em nome do povo mais pobre de Niterói, a sua sensibilidade de estender o Renda Básica até dezembro. Eu já me reuni com o PP várias vezes, né, Carlos? Foi meu líder do governo, presidente do PP. Já conversei várias vezes. Aí o Freixo bota lá no DC com o Lira e as conversas com o PP já estão resolvidas. Sai da imprensa, 2 horas depois o PP desmente o Marcelo Freixo. Não tem experiência, pessoal. Aliás, eu vou falar para vocês aqui, o Freixo é o candidato que o bolsonarismo quer para ganhar a eleição do Rio de Janeiro.
Porque ele não tem, infelizmente não tem, a história que nós construímos. Eu respeito profundamente o mandato que o Freixo está fazendo no Congresso Nacional, um mandato importante. Aliás, a minha sugestão para ele seria ele ficar como parlamentar do Congresso Nacional. Agora, o problema é que ele não consegue construir aquilo que é necessário para nós vencermos ano que vem e reconstruirmos o Rio. Ele não consegue ampliar o diálogo. Você já imaginou, Renato, o Freixo comandando a polícia do Rio de Janeiro? Você já imaginou o Freixo tentando retomar a economia do Rio de Janeiro, onde você tem que ter diálogo com o setor privado para atrair um investimento privado para gerar emprego e renda? Não tem a menor dimensão do que é a complexidade da crise econômica do Rio e a necessidade de se estabelecer um diálogo com o setor privado do Rio. E tem uma coisa mais grave, meus amigos. E aqui eu não estou atacando ninguém, eu estou constatando um fato, Chico. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não constatar esse fato e conversar com a militância, com os companheiros, o que vai acontecer é o risco de se chegar lá e o bolsonarismo e o Cláudio Castro é o adversário que eles querem para derrotar. O Freixo perdeu para o Crivella, na cidade do Rio de Janeiro, que é, em tese, até mais à esquerda do que o Estado do Rio de Janeiro. E tem uma questão fundamental, meus amigos, que não pode ser de maneira nenhuma negligenciada por cada um de nós que temos responsabilidade. O Rio é o maior desafio de administração pública desse país, é um dos maiores desafios de segurança pública do mundo. Como que uma pessoa que nunca administrou nada, como que uma pessoa que nunca administrou sequer uma prefeitura, vai assumir essa encrenca do tamanho do mundo? Então nós vamos ter que ter serenidade, porque a narrativa, o projeto que é capaz de derrotar o bolsonarismo, mas fundamentalmente superar o bolsonarismo no Rio de Janeiro, é o projeto da ampla frente trabalhista que nós vamos construir até o ano que vem. Então eu queria dizer a vocês que agora no mês de setembro eu fiquei muito pouco aqui em Niterói, fiquei com a minha família e com a minha mãe em alguns finais de semana, mas praticamente fiquei 25 dias rodando a cidade do Rio de Janeiro. Estive nas favelas do Rio de Janeiro, reuni com o movimento comunitário do Rio de Janeiro, reuni com o movimento negro do Rio de Janeiro, com o movimento de mulheres do Rio de Janeiro, com o movimento sindical do Rio de Janeiro. Conversei com muita gente, seja gente do cinema, do audiovisual, como Cacá Diegues, com muita gente do setor produtivo, a diretoria da Firjan, a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas, as lideranças religiosas. Fiz 20 dias de um trabalho intenso na cidade do Rio de Janeiro. Aqui eu quero registrar com a contribuição, a participação de uma mulher extraordinária que me acompanhou nesses 20 dias e que é uma porta de entrada extraordinária na cidade do Rio de Janeiro, que por pouco não chegou nessa eleição. Eu quero aqui ressaltar, se ela tivesse ido ao segundo turno, a nossa companheira Marta Rocha seria hoje a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. E como o Verônica falou, a necessidade do reconhecimento, do protagonismo e da presença e da liderança das mulheres, tão intensa nas nossas experiências de Niterói. Temos aqui a Rúbia, temos aqui a Marília, temos aqui a Mariane, temos aqui a Deise, temos aqui a Ellen, tantas outras, Marcilene, tantas outras companheiras que estão à frente aqui do governo de Niterói, do Axel, estiveram à frente do nosso governo, e a Marta Rocha representou muito bem o trabalhismo e as mulheres nessa disputa.
E eu percebi, meus amigos, que realmente há um caminho que é uma avenida para a nossa construção política de um projeto político consistente para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não podia deixar de retornar à Universidade de Coimbra, onde eu tenho que concluir o meu artigo científico agora, no mês de outubro e início do mês de novembro. Eu não podia deixar de voltar lá, Axel, sem reunir com a militância, com os dirigentes, com os nossos amigos secretários. Quero aqui, através do secretário Rodrigo Oliveira, parabenizar toda a equipe do secretário Axel Grael, do prefeito Axel Grael, através do secretário Rodrigo Oliveira. O Rodrigo foi incansável nessa pandemia e cresceu, amadureceu, tem sido absolutamente importante para os nossos companheiros da saúde, a nossa companheira Maria Célia, a nossa companheira Ana Schneider, e eu queria cumprimentar o Rodrigo e, através dele, cumprimentar toda a sua equipe, Axel, porque, de fato, essa equipe está dando uma demonstração de competência nesse período inicial do governo do Axel. Dizer a vocês, meus amigos e amigas, que eu não poderia deixar de fazer um encontro com vocês, lideranças políticas da cidade, lideranças comunitárias, para transmitir rapidamente, eu vou aqui concluindo, uma palavra de confiança a todos vocês, uma palavra de responsabilidade a todos vocês. Eu, de fato, tinha que ter ido já essa semana para a universidade, mas vou apenas no domingo, que eu quero fazer aqui uma convocação para que todos estejamos engrossando as mobilizações do dia 2 do ato fora Bolsonaro, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Vocês não têm dimensão de como Verônica, Vira, Chico, Axel, a imagem internacional do Brasil está absolutamente destruída. Seja pelos problemas da devastação da Amazônia, seja com descaso aos povos indígenas, seja com os problemas da ameaça à democracia, mas, sobretudo, pessoal, a péssima condução do governo brasileiro, irresponsável, com desprezo à ciência e à vida, nessa mais grave crise sanitária da história de nossa geração. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu tenho participado de vários seminários internacionais científicos e há quase que um consenso, Chico, que o Tribunal Internacional haverá de ter um parecer em relação à condução genocida. Não há outra palavra. Essa semana, meus amigos, eu vi aquele depoimento da CPI e a advogada falando, óbito também é alta. Vocês viram esse depoimento? Aquilo me chocou profundamente, porque eu me lembro que em março, quando veio a pandemia, nós criamos o primeiro gabinete de crise do país. Muitos prefeitos se inspiraram em Niterói. A gente salvou milhares de vidas em Niterói, porque Niterói poderia ter vivido uma tragédia. É importante que vocês saibam disso, pelas características de Niterói, a maior proporção de famílias da classe A e B do Brasil, muita gente tinha viajado ao exterior, aos Estados Unidos e à Europa. Muita gente da classe média de Niterói, em janeiro e fevereiro de 2020, e estava voltando contaminado pelo coronavírus. Nós temos a maior proporção de idosos em relação à nossa população. Em alguns bairros de Niterói, como Icaraí, nós temos uma proporção quase que da Europa, de 40% de pessoas acima de 60 anos. Nós temos aqui o maior polo do interior de hospitais, a maior proporção de médicos. Meus amigos e irmãos, querido Andrigo, a gente poderia ter vivido uma tragédia como Nova York e Milão, pelas características de Niterói. E nós tomamos as decisões certas. E como eu fui agredido
por esses canalhas da internet. Como eu fui atacado sistematicamente quando nós tomamos, Axel, as decisões epidemiológicas, sanitárias, corretas. E eu vou falar para vocês que quando chegar o balanço da vida, lá pelos 80 anos, essa vai ser uma das coisas que eu vou mais me orgulhar, porque foram muitas noites em claro. O Rodrigo e o Axel estavam do meu lado, sabem a minha tensão, o meu estresse, como eu fiquei profundamente mobilizado emocionalmente de ver o risco que Niterói corria, e eu dizia, nós não podemos deixar que aconteça uma outra tragédia em Niterói, sem a presença firme da liderança pública no momento de crise. E aqui, meus amigos, nós fizemos o maior programa anticíclico de uma média ou grande cidade do Brasil, porque aqui nós tivemos a preocupação de garantir o apoio às pequenas empresas, às igrejas, aos sindicatos. Vejam, atravessem a Baía de Guanabara nas barcas e cheguem no centro do Rio. É uma tragédia, meus amigos. Apesar do esforço do prefeito lá, o que a gente vê é o comércio de rua e o centro do Rio devastado. Eu me reuni com sindicatos de restaurantes, hotéis e bares do Rio, que tem 10 mil estabelecimentos na cidade do Rio. Gera 100 mil empregos na cidade do Rio. Pois bem, desses 10 mil estabelecimentos, mais de 3.500 acabaram no processo da pandemia. E graças ao Empresa Cidadã, ao Supera Marília, nenhum restaurante de Niterói fechou. A gente chega no centro da cidade, apesar do centro ter sofrido, porque Niterói não é uma ilha, nesse caos que está o Brasil, nesse caos que está o Estado, Bagueira, a gente fica orgulhoso de ver a nossa cidade pujante. E agora o prefeito Axel Grael lança na segunda-feira um plano em diálogo com a população e com o setor privado, com os empreendedores, um plano de retomada da economia. E o que a gente vê no Brasil? Um recorde de desempregados. O que a gente vê no Brasil? O desprezo à vida, porque o presidente da República, em 18 anos de pandemia, foi incapaz, meus amigos, de visitar sequer um hospital do coronavírus do Brasil, tamanha sua deshumanidade. O que a gente vê no Brasil, meus amigos e amigas? A falta de prioridade à educação, porque o Brasil foi o país, Vinícius Wu. Você que está fazendo um grande trabalho da educação, o Brasil foi o país que ficou mais tempo com as crianças fora da escola e sem contato com o chão da escola, com a comunidade escolar. Vocês imaginaram como que a gente perdeu 2 anos de uma geração que já sofria com as desigualdades sociais, com as desigualdades educacionais? Porque, Marcelo, o filho da classe média teve muitas vezes acesso à escola através do modelo híbrido. Mas na imensa maioria desse país, o filho dos mais pobres ampliou as suas dificuldades e desigualdades com a pandemia e o afastamento da escola. Daí eu não tenho dúvida nenhuma, eu digo para vocês, nós vamos ganhar essa eleição no Rio de Janeiro e vamos resgatar aquilo que o Darcy Ribeiro e o Brizola fizeram, que foi criminosamente destruído. Nós vamos reconstruir todos os fiéis